bom dia. Para acederem ao serviço de interpretação, para este webinar, poderão ver, para quem está a utilizar um computador portátil, um globo escrito Interpretation na parte inferior direita, logo ao lado do botão Record. Então, queiram pressionar esse globo e vão ter a opção de inglês ou português. Escolham a língua de preferência, português neste caso, e de preferência podem fazer o Mute Original Audio, que é para não ouvirem o orador principal do fundo. E mantenham essa escolha mesmo quando vão fazer as intervenções em português, para não criar uma mistura de canais. So, now in English, so for interpretation during the session, you will look for the icon written interpretation on your bottom right corner of the screen if you're using a laptop. So just next to record. So select your language, English, and you may mute original audio to avoid listening to the Portuguese speech on the background. For those using a tablet device or a phone, you will see 3 dots on your top right corner of your screen, and in that you click the 3 dots and you'll be able to see language interpretation, and you select your language as well. I guess this is all. Thank you, muito obrigado, Rui. Vamos aguardar. Bem, eu acho que de facto já podemos iniciar, já temos acima de 60 participantes dentro da sala. Portanto, sem mais, vamos dar início à nossa programação. Antes de mais, só queria agradecer a todos os nossos colaboradores e o apoio dos nossos parceiros-chave, de nomear a GetInvest, um parceiro-chave que tem nos apoiado desde muito tempo. Nós temos uma programação rica para vocês hoje, em 2 sessões. A primeira sessão já iniciou, a segunda sessão será no período da tarde. Dividimos as sessões devido ao conteúdo rico que nós temos a debater e realmente o conteúdo diverso e as perspectivas diversas que nós temos. Portanto, aqui estamos divididos em 2 sessões. Temos conosco para esta manhã o Dr. Said, PCA da FUNAI, que dará a sua abertura da sessão com uma explicação daquele trabalho que tem sido desenvolvido pela FUNAI no âmbito da implantação de mini-redes no Moçambique. Por segundo, teremos a doutora Tassiana Lopes, Pião Lopes, que fará uma breve apresentação daquilo que são as considerações-chave dentro da revisão da lei da eletricidade e no regime regulatório neste momento perante as mini-redes. Por fim, teremos um painel com conjuntura dos elementos, liderada pela Maíra Pereira, e assim nós terminamos a primeira sessão. Por fim, após o painel, teremos uma sessão de Q&A, onde daremos a oportunidade aos nossos participantes de darem voz às suas questões e perguntas. Portanto, sem mais, muito obrigado a todos, e podemos avançar com a nossa primeira apresentação do Dr. Said. Muito obrigado. Bom dia, Dr. Said. Estás conosco? Bom dia, estou. Viva, viva maravilha. Muito obrigado mais uma vez, doutor. O palco é seu. Consegue me ouvir, né? Sim, sim, perfeitamente. Obrigado. Vocês projetam aí a apresentação ou o projeto aqui? Nós é que apresentamos do nosso lado, é só pedir, a nossa operadora vai mudar os slides, as suas instruções. Pronto, lá estamos. Parece que querem ver minha cara, não é? Mas sempre é bom ver o rosto do indivíduo que ora, né? Muito bem.
Bom dia a todos. Percebi que poderíamos falar em português, nós organizamos a apresentação em português, não é? Aquilo que de facto nos foi feito chegar e queremos agradecer a organização deste webinar para falarmos um pouco daquilo que são as mini-redes em Moçambique. Nós, como FUNAI, fazemos parte deste grande setor. Percebi que só tenho 5 minutos para falar, não é? E vocês sabem todos que é pouco para mim, não é? E eu preciso de tempo sempre, mas vou procurar concentrar-me nestes 5 minutos. Slide a seguir. Se calhar é importante rapidamente fazer aqui uma contextualização de como é que nós estamos a operar como FUNAI neste momento. Trazendo aqui, de facto, aquilo que é o quadro operativo que o governo está a usar neste momento por forma a prover os serviços de energia. Aqui trago o programa Energia para Todos, que é conhecido por todos vós. Esta aqui é a base de orientação, que é o instrumento que operacionaliza a estratégia de eletrificação que foi aprovada pelo governo em 2018. E esta operacionalização, que é lançada através do Programa Nacional de Energia para Todos, comando do chefe de Estado, não é? Leva-nos a definir formas de operar neste momento a nível do país, onde contamos com muita profundidade a intervenção do setor privado. Se calhar, para um melhor entendimento de como é que, de facto, o programa Energia para Todos se vai desdobrar, passamos para o slide a seguir. Aqui trazemos a estrutura da nova abordagem da eletrificação. No que concerne à intervenção há duas componentes que são tomadas para a ação fora da rede, nomeadamente as mini-redes, a qual vamos abordar com alguma profundidade neste webinar, e a questão dos sistemas residenciais. Aqui nestas duas componentes, nós vemos o setor privado como um ator estratégico, como um ator que vai, de alguma forma, ser crucial para aquilo que foram os alcances que pretendemos ter com a visão, com o programa do governo de chegar a todos os moçambicanos com a energia. Se calhar aqui, passar para o slide a seguir, rapidamente, onde nós trazemos o que é a nossa visão, sob ponto de vista do programa Energia para Todos, que é o acesso universal em 2030. Todavia, é importante trazer-vos aqui um objetivo intermédio que traz, de alguma forma, e de forma substancial, a questão das mini-redes e de forma programática e planificada a intervenção em torno das mini-redes. E aqui trago este objetivo intermédio em que o governo definiu que até 2024 temos que ter todas as sedes de postos administrativos eletrificados. Só que nesta discussão há aqui duas abordagens a ser olhadas para ela. Uma é dentro da rede, outra fora da rede. E fora da rede é isto que de facto cabe a nós aqui trazer um pouco daquilo que é a visão do governo. Aí temos cerca de 41 sedes de postos administrativos. Vocês podem ver aqui no mapa, e se puderem ver, alguns locais temos aí uma banderola a mostrar a presença do FUNAI, que isto significa intervenção baseada nas receitas consignadas que nós temos e vamos avançar em eletrificação. Podemos ver dentro da intervenção o Banco Mundial, que é no quadro do Proenergia, vai também ajudar-nos a avançar com o desenvolvimento de algumas mini-redes. Podemos ver aqui neste quadro também a Enabel, a União Europeia. Podemos ver aqui também a Coreia do Sul, que
já há alguns projetos específicos definidos que vão ser avançados. Mas passando para ter uma visão mais global dos grandes intervenientes que já estão a trabalhar conosco aqui como FUNAI, se calhar passaríamos para o slide a seguir. Neste slide a seguir, já mostram quais são os parceiros que conosco estão a trabalhar e com alguma profundidade vamos avançar. Estes que estão aqui, já claramente o valor numérico, o dinheiro que poderá ajudar neste tipo de intervenção. Como vocês podem ver, temos a presença do Banco Mundial, temos a presença da Itália, temos a presença da Bélgica, temos a presença do Reino Unido e temos a presença da Suécia, com estes programas, cada um com o seu programa específico, Proenergia para o Banco Mundial, Ilumina para a Itália, e depois temos o RERD 2 com a Bélgica, temos o Brilho com o Reino Unido e temos com o BGFA com a Suécia. Isto é um pouco daquilo que o privado pode ir buscar esse dinheiro. Este dinheiro está disponível para intervenções onde os nossos parceiros estratégicos não só estamos a criar um quadro, espaço para eles intervirem do ponto de vista de planificação, de orientação, de localização, de definição de locais para as mini-redes, mas também há estas plataformas de financiamento que eles poderão ter a oportunidade de ir buscar para consolidarmos aquilo que é o programa Energia para Todos. E nesta perspectiva, passamos para o slide a seguir, onde nós chamamos a atenção, no slide a seguir, chamamos a atenção a estes instrumentos que nós criamos. A carteira de projeto, nós tivemos a primeira edição, tivemos a segunda edição, mas há um estudo que foi realizado para desmistificar quais são as sedes de postos administrativos que passarão a beneficiar do on-grid e quais serão beneficiadas por off-grid. Tenho aqui a dizer que há um ambiente de planificação sistemática e muito objetiva que é feita entre o FUNAI e a EDM, por forma a assegurar que o espaço que nós pretendemos pôr ao dispor do privado seja com clareza e com muita possibilidade de proteção do investimento do setor privado. Passemos para o slide a seguir. Nós pensamos que com esta estruturação e planificação que nós podemos avançar, poderá resultar nas possíveis formas de permissão da atuação do setor privado, porque nós temos aqui uma abordagem onde é praticamente pública. Nós queremos fugir um pouco disto, queremos ter uma intervenção onde nós podemos estar como público, mas o peso do privado vai se fazer sentir. E aí poderão ver alguns dos cenários que nós já temos a praticar a nível do país, com os diferentes modelos que aqui são apresentados. Modelos em que temos geração, distribuição, operação e manutenção, em que temos público, mas temos situações onde temos público, privado, e há estas misturas todas que vocês poderão observar aqui neste sistema. Mas é importante, se tocarem um pouco aí nesta figura que nós trazemos aí, chamar a atenção que nós, ao desenvolvermos as mini-redes, temos uma perspectiva também de integrar a ação para o acesso universal. Façam um clique aí, façam um clique nessa imagem, que é para os companheiros que estão nos acompanhando terem a sensibilidade do que é que estamos a dizer. Não conseguem pôr... agora pôs dinâmico. Para dizer que a mini-rede, pela limitação que pode apresentar, continue a clicar, continue, não tenha medo, clica ainda, clica mais, não tenha medo. Isso, não, estamos na imagem ainda. Aqui nós podemos mostrar que, para além da mini-rede, há as intervenções do setor privado que nós temos, que é importante aqui trazer, que são os sistemas pay-as-you-go, que também vão permitir que nós consolidemos aquilo que é o acesso universal. Com isso, a visão é aquilo que é o quadro que o setor tem fora da rede, nas mini-redes, mas combinado com esta ação de sistemas residenciais para garantirmos que o acesso universal seja alcançado.
O volume daquilo que são agregados, se esperam, é cerca de 1.500.000 que terão que beneficiar a ação do setor do off-grid como forma de responder aos desafios que nós temos no setor. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Said, pela sua intervenção. Gostaria de me apresentar. O meu nome é Maíra Pereira, sou fundadora da empresa Gaia Consulting, uma empresa moçambicana de consultoria especializada nas áreas de energias renováveis, ambiente e sustentabilidade. Faço parte do programa Brilho, sou líder do pilar de pesquisa e disseminação e sou cofundadora da Associação Mozambique Women of Energy, onde temos o desejo de capacitar mulheres e homens em Moçambique e em África para se tornarem líderes na transição energética, visando os ODS 5 e 7. Neste momento gostaria de apresentar a Taciana Pion Lopes para fazer a segunda apresentação. Gostaria de pedir aos participantes, se tiverem alguma pergunta, para deixarem então na caixa. Sei que não estamos a ter a oportunidade neste momento de fazer as perguntas para o Dr. Said. Vamos fazer a apresentação da Taciana e vamos juntar então as perguntas para os dois, de forma a que possamos responder em conjunto. Muito obrigada. Taciana? Bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, bem. Ótimo. Então, se pudermos começar com a apresentação. Bom, Dr. Said, para já muito obrigado pela sua apresentação, que foi super informativa e vem mesmo casar bem com alguns aspectos que no fundo são as perspectivas jurídicas de como implementar estes projetos. Eu não consigo ver a apresentação. Um momento só, Taciana, que já estou a pôr. Bom, quais são as perspectivas jurídicas em relação ao desenvolvimento de projetos de mini-redes? É muito engraçado ver que esta situação também não é única em Moçambique, mas o desenvolvimento de projetos de energia e de mini-redes em Moçambique segue um determinado percurso e desde a sua concepção até a sua operacionalização é um longo processo. Este slide que podem ver a seguir demonstra um bocadinho o processo de licenciamento de um projeto de energia, seja com base em energias em fontes fósseis ou renováveis. E o engraçado é que, pode passar para o slide seguinte, se faz favor. E o engraçado é que há um número imenso de passos, várias entidades que estão envolvidas para emitirem licenças diferentes e o tempo que demora é muito. E isto tanto para projetos grandes como para projetos menores, como são as mini-redes, ou tanto para projetos com base em energias fósseis como para energias renováveis. Então, se virem aqui, normalmente um processo começa pela identificação do projeto, depois o pedido de autorização de estudos preliminares ao MIREM, ao Ministério da Energia e Recursos Minerais, depois poderá eventualmente existir um concurso ou uma adjudicação direta e, simultaneamente, a empresa tem que se constituir, tem que fazer consultas públicas para a aquisição dos direitos sobre a terra e sobre os direitos ambientais, licenças sobre a água, a autorização de investimento, a negociação do contrato de concessão com o Ministério e também a negociação do contrato de compra e venda de energia com a EDM. E, como veem, é um processo que pode ser bastante longo e com alguma falta de articulação interinstitucional. Ora, isto no que é que se reflete? Se virmos no slide seguinte que existem
diversas leis que compõem este regime jurídico-regulatório, sendo a Lei de Eletricidade e o regulamento da Lei de Eletricidade a base para implementar um projeto de mini-rede, mas o que é um facto é que, para além da Lei de Eletricidade, a Lei das Parcerias Público-Privadas Estamos a ter algumas dificuldades a nível do som. Taciana, estás connosco? Alô, Taciana? Ok, vamos ver se conseguimos. para além destas outras leis todas que vemos. E, como veremos, conseguem-me ouvir? Sim, podes desligar o vídeo enquanto... Sim, vou desligar, era isso que eu ia sugerir. Conseguem-me ouvir bem agora? Muito melhor, thank you. Obrigada. Ora bem, então, para resumir, esta questão de um processo longo, a aplicação de diversa legislação e a falta de articulação interinstitucional, aliada à aplicação da Lei das Parcerias Público-Privadas à implementação de projetos de mini-redes, torna muito difícil, nos dias de hoje, atualmente, a implementação de projetos de mini-redes em Moçambique. Mas, se virmos no slide seguinte, isto não é específico de Moçambique. Em outros países, no slide seguinte vamos poder ver isso um pouco melhor. Pode passar para o slide seguinte, por favor? Bom, o que o slide seguinte demonstra é, no fundo, em outros países africanos, também processos de licenciamento de mini-redes. É um estudo que foi feito, um benchmark study realizado pela AMDA e a ECA, em alguns países de África, em que se verifica que o tempo médio de licenciamento de uma mini-rede pode ir inclusivamente até 2 anos. Meira, consegues passar para o outro slide, por favor? Não? O slide a seguir? Conseguem-me ouvir? Conseguimos sim. Pode ser o slide seguinte, por favor? Consegue ver, Taciana? Não consigo ver, mas está no slide com o gráfico que tem o tempo para outros países africanos pois, já tínhamos, licenciamento exato, para mini-redes. Eu estava nesse slide Okay. mesmo. Ok, eu não estou a conseguir ver, mas não faz mal. Então pode passar, pronto, era só para as pessoas conseguirem ver que Moçambique não é um caso específico. Se passarmos para as considerações jurídicas sobre esta questão, que são os slides seguintes, se calhar vai passando e eu, como não estou a ver aqui em tempo real, mas vou falando. Nós temos que passar da visão para a prática e, por acaso, o Dr. Said já nos deu aqui algumas pistas. Nós temos alguns programas do governo, algumas políticas e estratégias que nos dão o campo da ação, assim como os instrumentos legislativos. E uma meta. E nós também na MWE costumamos dizer que esta questão do acesso universal é uma questão de justiça. Então, do nosso ponto de vista, quais são os 3 pontos essenciais com relação à questão do ambiente jurídico e regulatório? 1. Considerar o acesso universal como um direito humano fundamental ao desenvolvimento sustentável, económico e social, como um mecanismo também de igualdade e equidade e a realização de um ideal de justiça. Depois temos um conjunto de políticas e estratégias e instrumentos legislativos que devem promover a realização desse princípio. E nós já temos alguns instrumentos
que foram até recentemente aprovados, para não esquecermos aqueles que foram aprovados anteriormente, mas temos agora o Plano Quinquenal do Governo, temos alguns programas em curso, como o Dr. Said falou, como por exemplo o Programa Energia para Todos, com alguns programas a serem efetivamente implementados ao longo do país, e temos a revisão em curso da Lei de Eletricidade e também a revisão da Estratégia de Energia. Mas depois temos que ter também alguma criatividade e, enquanto não tivermos todos os instrumentos, sabermos como é que vamos ter alguma criatividade e encontrar soluções para desenvolver estes projetos ao abrigo da lei e dos instrumentos atuais. Pronto, com relação ao Plano Quinquenal do Governo, temos um target de acesso de 64% em 2024, vimos que o Dr. Said referiu que temos que ter os postos administrativos todos eletrificados, temos os aspectos essenciais da revisão da Lei de Eletricidade, e, segundo a última versão que foi levada a público para discussão, tratava as mini-redes como uma atividade específica, com um processo de licenciamento simplificado, a ser autorizado pelo regulador, com um regime fiscal específico, com tarifas a serem aprovadas pela AREN sob proposta do investidor privado, com a questão do investimento público ainda não estava definida, mas no fundo se remetia para a Estratégia Nacional de Eletrificação, tinha questões relacionadas com a integração à rede e colocava como partes interessadas, naturalmente o FUNAI e a EDM, mas as comunidades, por exemplo, uma comunidade de um posto administrativo que se podem organizar, por exemplo, como associações ou cooperativas. Então, depois temos também a possibilidade de integrar na revisão da estratégia de energia alguns targets, alguns objetivos relativos especificamente a esta questão das mini-redes, como por exemplo mecanismos de apoio de financiamento e regimes mais simplificados para o seu licenciamento e também, por que não, colocar esta questão do direito à energia pelas comunidades. E isto não é a primeira vez que tem sido falado em Moçambique, inclusivamente existe um paper preparado por um engenheiro, o engenheiro José Nicolau, que também já tem vindo a trabalhar sobre esta questão das comunidades energéticas. E, por fim, este último slide, nós temos que pensar em soluções criativas. E soluções criativas que sejam sustentáveis ao abrigo do regime jurídico que temos atualmente. E nós podemos avançar algumas soluções. Uma ao abrigo da Lei de Eletricidade, que é o autoconsumo, e podemos pensar tanto ao nível das comunidades, elas organizarem-se numa associação ou numa cooperativa e elas serem, por exemplo, as proprietárias das infraestruturas e contratarem uma empresa que faça a operação e manutenção. Aqui o que é necessário para que haja um interesse financeiro dos investidores é existir uma estrutura contratual que seja adequada, como também podemos falar num parque industrial, por exemplo, que seja ele o proprietário das infraestruturas de produção de energia. Isto com base no autoconsumo. A outra possibilidade é irmos um pouco mais além e desenvolvermos este conceito de comunidades energéticas. Vamos imaginar, ao nível local, um posto administrativo ou um distrito que queira utilizar a exceção que está prevista ao abrigo do artigo 3, número 2, a linha B da Lei das PPPs e desenvolver uma mini-rede como um bem público, sem ter intenção de lucro, ser um bem social que entrega à comunidade para gerir. Bom, no fundo, as perspectivas que nós aqui trazemos são: é necessário de facto que
o regime jurídico-regulatório se adapte e que embarque nesta nova aventura que é verdadeiramente transformacional, que é o acesso universal à energia, mas, entretanto, existem alguns instrumentos que nós podemos testar imediatamente. E penso que era basicamente isto que vos queria trazer hoje e muito obrigado pela oportunidade de participar hoje nesta conferência e parabéns à AMER. Muito obrigada, Taciana. Maíra, eu continuo sem conseguir ligar o meu vídeo. Gostaria de mais uma vez voltar a mencionar que nós temos... Bom dia a todos, acho que agora já me conseguem ver. Temos, por favor, façam as vossas perguntas no chat box. Como nós podemos ver das últimas duas apresentações, a criação de um ambiente favorável para mini-redes depende de vários fatores. Portanto, estas últimas duas apresentações mostraram que políticas e regulamentos, estruturas institucionais, modelos de entrega e financiamento são formas e soluções que estão a ser apresentadas para dar resposta ao desafio da implementação de mini-redes. Esta manhã vamos ter a oportunidade de apresentar algumas soluções tecnológicas, capacitação e vínculos intersetoriais e, portanto, eu gostaria de pedir à Clara Villan, da ENGIE, que é uma empresa de referência mundial em energia e serviços de baixo carbono. Clara? Yes, hi. Good morning. Morning. You can start your presentation. Sure. So, hi everyone. I'm sorry, I'm going to have to do this in English since my Portuguese is very limited. So, my name is Clara. I work for ENGIE Power Corner. So we can start with Myra. I think you can put the next slide, please. Okay, thanks. So I've been with ENGIE Power Corner for almost 3 years now. I don't know if you are familiar with ENGIE. We are a big group headquartered in France and focused on utility and Power Corner. The program I am working for is our mini-grid solution. So ENGIE developed an energy access line for Africa mostly, where we have activities in terms of solar home system as well as mini-grid. We are already present in Mozambique through Phoenix, which is a solar home system company, and I represent Power Corner, which is a mini-grid side. So Power Corner has been around Africa since 2015. We already have operations in 3 countries, Tanzania, Zambia, and Benin, and we are currently building also in Nigeria and in Uganda. We have a big focus on enabling income generating activities. So mini-grid for us are not just a way to light up a home, but also to enhance the dynamic activities within one village. We do that through focusing on offering appliance lease to own scheme, where a customer can buy through us any engine to be connected to the mini-grid that they can use for business purpose, and we also organize workshops and trainings, some gender-based as well, to enable our customer to fully enjoy all the possible capacities of mini-grid and to grow economically and socially as well. So we have more than domestic connections. We have more than 500 businesses that are connected to our mini-grids. We also have schools and health center which are beneficiating from our activities. In terms of the value chain of mini-grids, so we are basically in the entire value chain except for the installation and EPC. So we do the village selection, we do the engineering, we do the financing, we deal with the entire customer
relationship. We do the maintenance and operation of our mini grid, of course. The only thing we do not do is the actual building of the mini grids. Mayra, I think we can go to the next slide. Thank you. So I think one of the key questions in terms of our development is how do we actually select the countries where we decide to go to? So basically, what makes a market and a country market attractive for us to start operation there? There are mainly three key points. The first one is the market potential. So ensuring that there is actually enough room for a scale up, enough potential in the country in terms of population, in terms of economic activity, in terms of size, that we can grow to a significant number that would make the development of mini grids sustainable on a private sector point of view. This often goes hand in hand with the availability of grants, which help bridge the gap between investment and the ability to pay. We are very familiar and aware of who our customers are, and we also realize that their ability to pay has nothing to do with Western areas. So grant schemes, as well as other type of funding schemes, help us kind of bridge the gap between what is required for the sustainability of the grid and what our client actually can afford. And the last thing that we look at is, and it's actually a key point here, is a clear and favorable regulation which allows the private sector to develop, be our own, but also build, own, operate. The key indicators on that one are a clear and simple light-handed licensing process, clarity in case of main grid arrival, and a very key point is the possibility of cost-reflective tariffs or compensation mechanism. We can get into a discussion on the financial sustainability of mini grids, but at least that last point really is crucial for us as private company to decide on whether or not we are going to enter new markets. Which kind of brings us to the last slide, which is our view for Mozambique. So Mayra, I think you can go to the next slide, please. Thank you. So we've actually looked at Mozambique several times already. As said, ENGIE Energy Access has a strong presence in the country already because we have Phoenix Mozambique, which is currently running operation in a very successful way, I think, in the country. So for us, it was a key point in looking at Mozambique because we could develop a comprehensive electrification offer for our rural area, doing a mix of solar home system as well as mini grid, and we could also leverage on the presence of our teams on the ground to help with the development. So we've been looking into Mozambique several times. However, as a private developer, we try to minimize the risks. Mini grids are long-term investment. They are high investment, especially in terms of capex. There is a continuity of activity which is required for the operation and maintaining of the project, meaning that when we decide to develop in a country, we go for the long run and we go strongly, meaning that the amount of risk, and especially financial risk for us, needs to be as low as possible. And unfortunately, currently, the lack of a clear and mini grid specific regulation and the current setting of feed-in tariff does not really allow us to see ourselves developing in Mozambique right now. Thank you, and I'm happy to answer questions whenever it's time. Thank you, Clara. Amazing presentation. I would like to remind everyone that we have interpretation. If you see right next to the record button at the end, you can see there's a globe with the words interpretation at the bottom. You can click there and then choose your language of preference. Dr. Said, are you there? Yes, of course. I can't leave before it ended. All right, so we have a question from Jeff Felton.
And the question is, am I understanding correctly that FUNAI manages the mini grids and the private sector disseminates the solar home systems? If you can respond, maybe looking at the models that you've presented before, just to clarify. You want me to clarify typing or sharing with all people? I think we can share with everyone, and then we can then type the other answers on the Q&A. Okay. The first question was, if FUNAI manages the mini grids and the private sector disseminates the solar home systems. Well, that's not really. Posso falar em português, né? Sim. Mas também eu costumo gostar de falar inglês. Mas pronto, vou falar em português, né? Para não deixar de ser moçambicano. Ok. A questão que se coloca. Atenção, a nossa visão é cada vez mais aprofundar como melhor viabilizar essa entrada do setor privado. E ajudam a financiar a parte do CAPEX dos projetos, não é? Isto é uma das formas que se pode encontrar para avançar, mas também existem outras abordagens. Neste momento nós estamos a discutir com a KPFW, porque ela quer ajudar, vi também uma pergunta aí, o gap entre aquilo que é o tarifário hoje aplicado e aquilo que poderia ser o real valor numa mini-rede, como é que se cobre isso? Com a KPFW nós estamos a discutir um pouco deste tipo de mecanismos para responder ao desafio da entrada do setor privado. Então, há uma série de exercícios que estão a ser feitos por forma a garantir que com maior profundidade a entrada do setor privado. O Solar Home System, que aqui é mencionado, já vimos que a plataforma funciona bem. Os PSU-Go são um método muito rápido de chegar às pessoas. Então, e sabemos que o privado já está a atuar no país assim. Por que não? Temos que dar esse espaço para eles continuarem a atuar. Porque, no fundo, o que nós pretendemos é isso. Uma ação mais presente do setor privado neste tipo de soluções. Não sei se me fiz perceber. Parece-me que sim. Se calhar eu vou só lançar mais uma segunda pergunta, porque ainda temos uns minutos, e esta pergunta seria, ao tornar-se uma aposta do governo, não é fundamental que se considere um certo desconto em operações de importação relativos aos equipamentos de mini-redes, dado que a maioria deles são importados? Esta é uma provocação que eu conheço há muito tempo. Como sabe, não é? Eu já fui diretor nacional de energias renováveis e este assunto já tem barba branca, não é? Já houve exercício de alguns estudos, temos estado a trabalhar com alguns parceiros, mesmo parceiros privados. Por exemplo, a Fênix, estivemos a discutir com muita profundidade com a Fênix estas questões, porque nós queremos elementos muito práticos, porque quando nós vamos discutir e vamos apresentar qualquer ideia ao Ministério das Finanças, a base tem que ser números. Finanças é dinheiro. E então nós temos que ser capazes de dizer que, ok, eu estou a bloquear ali a entrada de dinheiro, mas você vai poder recuperar esse dinheiro através da intervenção do volume de coisas que eu vou poder trazer, de sistemas que eu vou poder trazer, vai permitir que haja mais gente a utilizar e esta gente que vai utilizar vai de alguma forma comprar recarga, vai comprar energia e aí tem elementos que poderão contribuir para o Estado. Então, é preciso trazer esses elementos. Já um dos parceiros nossos de intervenção privado, que já discutimos taco a taco, é mesmo a Fênix, e pensamos que vamos continuar essa discussão e queremos que todos aqui, que estão aqui neste webinar, venham com este tipo de ideias, mas com coisas muito concretas, que é para a gente poder mostrar números, porque não é possível convencer ao Ministério das Finanças
uma posição destas sem que a gente tenha número. Mas isso está na agenda, faz parte das preocupações que existem para garantir a aceleração deste processo. Não está fora de assunto, está dentro, e queria pedir que todos vocês, os privados que estão aqui e todos que têm ideias, para trazermos esse tipo de elementos e podermos avançar juntos, porque estamos juntos. Muito obrigada, Dr. Said. Eu vou fazer então a transição para o Daniel Ambrose. Daniel, welcome. I think you've had a difficult couple of hours, but you managed to arrive. Welcome. Yeah, so I'm on the airport here right now, waiting for my COVID test. So traveling is a bit tougher nowadays. I hope my connection is good and there's not too much background noise. Can you hear me clearly? Yes, I can hear you clearly. Are you ready to start your presentation? Definitely, definitely. Cool. Yeah, thanks for this great event. Definitely a very a pleasure to speaking here, and also that everyone comes together for that important topic in Mozambique, and we have been around there for a while, and yeah, so we are very excited to be part of this and to move mini grids in Mozambique forward. Yeah, so can we just move to the first slide, please? Okay. Yeah, so who we are? So we are BDD Energia. We are a mini grid developer, basically situated in Mozambique. Maybe we can straight go to the next slide. So what are we doing? What do we want to become? We want to become the leading mini grid developer, or one of the leading mini grid developers in Mozambique. We have been around the block there for some years now, and already built very good partnerships and had very good kind of discussions with a lot of parties in Mozambique, and yeah, I have good financing partners like AECF with GIZ successfully already, and also working with FUNAI, as they are very important in the whole process. So we can go to the next slide. So maybe starting with the project we actually started. That's the Chiloan project on the island. We have worked there for quite some while and tried to set up the financing. And then obviously once we have been there, or once it has been closed, then COVID came along, and we had a little delay on it. But now we are very excited to basically move forward with the financing contracts, and which hopefully building that project over this whole Chiloan island within the next year. And there we basically have a power line over 7 kilometers of island, and then basically we supply power to over 760 households. We have been just in the beginning of the year, just before the lockdown came in on the island. We had an amazing visit and spoke with everyone. People are already waiting with the television to be connected. And yeah, so we are very excited to finally move that project also forward in close cooperation with FUNAI, with GIZ and other important partners in the country. Yeah, so what else are we doing? We want to basically build a whole, a lot of mini grids, and we can go to the next slide. Podemos ir ao próximo slide. So we basically working on Vamos a trabalhar. Hello. We're working on various sites now, also with the Brillo Scale-Up project, and basically hopefully we can also move that successfully to the next stage. As everyone know, that's still in the
in the moving forward phase. But yeah, so we spread out nicely over Mozambique. Want to also make that some of our BDD energy hubs, and from there have easier access to develop further mini grids around them. Yeah, so that's a little bit the activities where we at. So we are around for yeah, over 3 years already, and yeah, we're really looking forward pushing mini grids, pushing rural electrification in Mozambique. And yeah, thanks for having me here, and if there's any questions, happy to answer them. Vou estar disposto a responder qualquer pergunta. Thank you, Daniel. Great presentation. As you've seen, it's 11:25. We are going to continue with the presentations, so we apologize, but this has been really interesting with lots of new information that was not presented before. I would like to introduce Francisco dos Santos from the JFS Group. Francisco, welcome. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O tempo está a fugir. Vou ser muito rápido e começava só por dar os parabéns à AMER pelo evento e pela oportunidade que todos temos de estar aqui, também para partilharmos aqui um pouco da nossa história. Bom, eu represento o Grupo João Ferreira dos Santos. O Grupo João Ferreira dos Santos foi fundado em Moçambique em 1897, portanto é provavelmente dos grupos mais antigos do nosso país. E sempre trabalha em várias áreas de negócio, um pouco por todo o país, e sempre trabalhou na área agrícola e de desenvolvimento rural. Neste momento, uma das empresas mais importantes que nós temos, a empresa Algodoeira, que opera na província de Niassa, e nesta operação nós basicamente lidamos com pequenos agricultores, portanto fazemos extensão rural, damos formação e insumos a crédito a mais de 40 mil famílias do meio rural, e contamos, portanto, com uma operação logística extremamente de grande dimensão para podermos chegar a tanta gente. Bom, a visão desta empresa é, no fundo, proporcionar a melhor proposta de valor possível aos nossos parceiros, porque quanto melhor tiverem os agricultores, mais poderão produzir para eles e para nós, e, portanto, a nossa estratégia de desenvolvimento nesta empresa vai bastante além daquilo que é a agricultura. E, portanto, para além dos serviços de extensão rural e de darmos os insumos a créditos, nós decidimos intervir em 3 áreas de desenvolvimento rural, uma das quais é exatamente o acesso à energia elétrica, porque consideramos que de facto é essencial para o desenvolvimento dessas famílias. A primeira iniciativa que fizemos no âmbito desta nova estratégia foi em 2017, juntámos à empresa portuguesa EDP, e debaixo da umbrella da UNEP, de Energy for All, basicamente procurámos lançar uma mini rede para ser um projeto piloto, e numa destas nossas áreas onde efetivamente encontramos condições onde julgámos que tínhamos condições para pôr este projeto de pé, conseguimos juntar ao processo o FUNAI e a própria EDM, porque de facto era um projeto extremamente inovador na altura, e julgávamos ser essencial podermos pilotar esta iniciativa com os parceiros públicos nesta área, não só por questões de regulamentação, mas também inclusivamente para perceber como é que estes projetos podem um dia mais tarde ser integrados na rede nacional de energia elétrica, porque há de haver um momento em que efetivamente a rede fixa pode chegar a estes sítios. Infelizmente este projeto nunca chegou a acontecer, não por razões de viabilidade ou de falta de financiamento, apenas porque os parceiros não conseguiram de encontrar uma solução de enquadramento legal favorável que permitisse a implementação do projeto dentro do cronograma que nós tínhamos para o nosso investimento. Portanto, Titiman nunca aconteceu, mas não é por isso que deixou de ser relevante, ainda hoje é um projeto falado, porque conseguiu mobilizar de facto o interesse de muitos parceiros e até recursos para se proporem alternativas específicas para a implementação de projetos deste tipo, ao abrigo do regulamento legal que nós tínhamos na altura e que penso que ainda temos. Portanto, também a proposta de lei que está na mesa hoje em dia para ser aprovada bebeu um bocadinho desta experiência e, portanto, bem ou mal, também estamos orgulhosos por ser parte deste processo e por Titiman ter tido por ter tido um papel
importante neste ciclo. Como JFS, nós, apesar de não termos conseguido implementar esse projeto, mantemos abertos e interessados a estudar mini-redes, mas entretanto abrimos mais 2 frentes de trabalho. Abrimos uma delas que já se falou aqui, os Solar Home Systems, talvez é um modelo muito mais granular e, portanto, nós, como temos esta relação com os pequenos agricultores, facilita bastante aquilo que normalmente é o principal desafio para as empresas que vendem este tipo de equipamentos. Portanto, nós, como já fazemos o controle de contas dos nossos produtores, conseguimos inserir os Solar Home Systems como mais um produto, mais uma alternativa e damos inclusivamente condições de pagamento, semelhante a um pay-as-you-go, que no fundo também permite fidelizar os produtores aos nossos planos. Portanto, vemos isto claramente como um win-win, até porque conseguimos fazer a venda destes equipamentos em condições extremamente interessantes e competitivas. Portanto, temos a ambição de, em poucos anos, eu diria num espaço de 3 a 5 anos, termos todos os nossos 40 mil produtores pelo menos cobertos com energia elétrica. Uma outra área interessante foi a questão da biomassa. Eu não referi há bocado, mas a Titiman de facto tinha uma grande inovação, é que essa mini-rede estava montada como solar e depois a cogeração não era feita com um gerador diesel, como normalmente acontece, mas sim com uma central, com uma geração de energia de biomassa através de um processo de gasificação e biomassa vindo dos próprios agricultores. Portanto, na sua agricultura, os agricultores têm os resíduos do algodão, e esses resíduos, por motivos sanitários e ao abrigo da lei do algodão existente, têm que ser colhidos e queimados todos os anos, e portanto é um grande desperdício de energia, de biomassa e até de energia humana. Portanto, o conceito consiste em comprar esta biomassa e produzir a energia elétrica. Bom, Titiman não aconteceu, mas este estudo foi feito e nós pegámos nesta questão da biomassa e no âmbito de um outro projeto que nós criámos, que estamos agora a implementar, que é uma fábrica de óleo alimentar, que também tem a componente de refinaria, para a qual são preciso caldeiras. Nós conseguimos no nosso plano substituir as caldeiras diesel por caldeiras de biomassa e, portanto, vamos conseguir pelo menos implementar essa componente da biomassa que julgamos extremamente interessante. Portanto, no fundo, vamos substituir a importação de combustíveis fósseis e passarmos essa renda para os nossos produtores, que nos vão passar a vender os tais resíduos de cultura que, ao abrigo da lei atual, já precisam de ser queimados e, portanto, com isso produzirmos a energia que a nossa fábrica de óleo precisa. E pelas contas feitas, neste momento a biomassa, se não tiver de facto um custo logístico muito alto, portanto neste caso nós vamos comprar local para usar local, consegue ser competitiva face ao diesel. Portanto, isto tudo para autoconsumo, mas quem sabe se não poderemos também criar aqui o know-how suficiente para um dia, havendo algum excedente, porque o potencial de facto é muito grande, podermos inclusivamente vender esta energia excedente para a rede. Portanto, de uma forma muito resumida, é isto que eu tinha para partilhar aqui hoje. Estou perfeitamente disponível para qualquer questão que possa existir. Muito obrigado, Mayra. Muito obrigado, Francisco. Titiman foi realmente um projeto que esteve muito perto de nós durante alguns anos. Penso que se calhar é importante referir que existe um vídeo no YouTube que demonstra os processos do projeto, embora não tenha acontecido, é definitivamente um dos projetos que, como a gente diz em inglês, paved the way, não é? Para chegarmos onde nós chegamos hoje. E gostaria de te agradecer pela tua apresentação. Agora vou passar ao Julião Francisco da RVE Sol. Bom dia, Julião. Morning, Mayra. Apologies to all, but I'm going to make my presentation in English because it's in English. I don't want to waste time. Can you please open the... I'm going to first make a brief introduction of our company. We are RVE Sol SA, a mini-grid developer and operator founded in 2010 by Vivian Venderino. Some of our customers
know us as Kudura because we operate under Kudura Power East Africa in Kenya. And we operate 20 mini-grids sites across 6 counties in Kenya, impacting a beneficiary population of 25,000 people. Moira, can you please move to the next slide? Our team identified the lack of utilities as the #1 impediment to rural economic empowerment, because it leads to poor health and education, decrease in productivity, and lack of income. Can you please move to the next slide? To solve the issue, we designed this technological platform called Kudura, which means the power to change in Swahili. And it's a platform that integrates multiple green utilities such as clean water and electricity into a single containerized solution. We have our own back-end business intelligence platform that integrates telemetry and pay-as-you-go technologies to allow our customers to purchase energy tokens through mobile phone, and our platform has been patented by the European Union, South Africa, Nigeria, as well as approved by Aribo. Can you please move to the next slide? Not this one, sorry. The next one. And I think move on. Again. Okay. So our mini-grid model is different than a standard mini-grid model. We are a social, inclusive mini-grid provider. We believe in a philosophy called UBUA, which stands for Universal Basic Utility Access, where we aim to connect all 100% of the households in the communities we operate. This ensures no one is left in the dark. We also provide public lighting, and we look to connect the marginalized groups such as widows, elderly, and disabled ones. And once operational, we launch robust applied finance and small business entrepreneurial support programs to increase consumer power consumptions and productive energy use. So we look to replicate this into the Mozambican context. And can you move to the next slide? And we've conducted a Sidonga social impact study. As you can see, we managed to increase disposal income by 74%. We managed to eradicate waterborne illness since our containerized solution provides clean water. We also had an improvement in grades of 47%, reduction in kerosene use by 72%, increase in cassava yields, also increase in girl school attendance, and we also had a decrease in malaria by 66%, because people were using their increase of incomes to purchase net. So we look to replicate this into the Mozambican context. Thank you for the presentation. Sorry for not sharing the video. My internet connection is a bit slow, and I'm open to questions on the box, on the chat box. Thank you. Muito obrigada, Julião, pela tua apresentação. Vamos então passar para a apresentação da Irene Saborit, da Sankofa Energy. Hi, Mayra. Thank you very much.
So hello everyone, I'm Irene, and I will introduce quite briefly in order to keep the time some slides. So can you please move to the first slide with content? So the next one. Yeah, perfect. So basically I want to introduce a little bit the company. Can you stay on the first one, Mayra, please? So I wanted to just introduce very quickly the company. So my company is Sankofa Energy. I'm one of the co-founders, and this company has been co-founded by 5 people. 2 years ago, I would say yes, 2 years ago. And basically this is a summary that I'm not gonna read, but about everything that the team did. So ourselves as a company, we are quite young, but on the other hand, the 5 co-founders have a very large experience on energy access in the African continent, in both mini-grid and solar home system. Next slide, please. Okay. So yeah, here I just wanted to introduce a little bit. I think some text disappear on the meantime, but that's not a problem. So my objective, the objective of this slide is just to explain a little bit what we achieved so far as a Sankofa Energy company. So far we have been able to develop 40 mini grids in Benin. And also we just been awarded 21 mini grids, I think, in Zambia. And also in the meantime, in the tier 1 countries that you see identified in the map, we have secured a large pipeline of projects that we expect to develop in the next 2 years. The reasons, yeah, I just wanted to add some basic information, which is what is our strategy to go to new countries. So basically we are looking for 3 things. An important market potential. I think my colleague from ENGIE, Clara, mentioned it. We need enough mini grids to make sense of the economics of the business. Second one is the regulatory framework. Is it clear enough? And I will go through the details later, but that's another question. And the third one, in our case, given that we are a startup and that we don't have the ability, like for example, ENGIE has, of financing our projects, we are also trying to look for the first mover advantage. So that's another important criteria. Next slide, please. Yeah, that's the text. Thank you very much, Mayra. So the objective of this slide is a little bit quite similar actually to what my former colleague Clara has presented. So basically here our goal was to explain for us, given that we are a small startup, as I just explained, we are focusing on 2 parts. We are focusing on the operations of the mini grids, and by operations I'm not talking only about all the part of let's say technical maintenance, but also the billing process. And also, I think there was a mismatch on the slide, but also on village selection. So basically, we are trying to develop a project. We are looking for financing. We are looking for support on EPC and construction, and then we are operating it. Next slide, please. Yeah, so once the company, I try to explain what we are doing, talking specifically about Mozambique. We have now been in the process of the Brilio project. And also we are planning to go for the Beyond the Grid Africa once it's launched. And I'm trying here to enumerate the reasons and why we are doing that. So first of all, there's a very important market potential, and I'm not going through all of it. You can read the last World Energy Outlook of the IEA. You have numerous information. So on one side, huge market potential with a lot of settlements with high density. So that's very good news. Second, there are numerous DFI-backed programs, which is the case of Brilio and Beyond the Grid, but also, as Dr. Saides said at the beginning, he enumerates another numerous programs. So yeah, that's quite important for us. And then, so that's the good things. Then let's move to the average things, let's call it like this. So basically it's on regulatory framework. I wouldn't completely agree to some things that have been mentioning previously. So there was a lot of discussions on the length of the licensing or concession process. From my point of view,
Yeah, of course, the shorter, the better. But I don't think that's my main issue. My main issue as developer is I need a licensing and or concession, a process that is clear and sustainable. That's my main request. As long as I understand and I can assess my own risk of the time it will take, the different steps, what do I do, what do I need to do to get the approval, that is already a big win. And if it can be short, that would be great. But for me, it's more important to make it really clear. To provide just one example on my own experience, I experimented in one country, in my previous company, a very, very light and easy licensing process. The result has been a mess because it has changed in the middle. So finally, our assets were not protected, and that has resulted in a lot of difficulties. And on the other hand, I've been through a quite hard and complicated concession agreement. It has been taking like 6 to 9 months to negotiate it, but I know that now, once it's done, I'm protected. So I think there needs to be a balance between those two, but just not to focus only on make it short, but also make it sustainable and understandable. So that's one point. The second point I wanted to tackle is also on the tariff definition and the fact that the developers need to recover their cost. That might seem something obvious, but I think there's something that is not taken into account completely. That is the fact that the lower the tariff gets, the higher the subsidy has to be. I mean, that's basic economics. But also, what is the impact on attracting private funding? Because at the end of the day, if the private sector is brought to the table to the mini-grid sector, the reason for that is also that the private sector is bringing money. But at the same time, if the tariff is very low and we result in the needs of 90%, even 100% of subsidizing the capex, then the private sector is not playing their role of bringing private capital to the country. So that's an arbitrage that needs also to be taken into account, and that is quite important. I'm quite tariff agnostic as long as, first of all, it makes sense to bring the private sector, and for me, from my point of view, if the need of subsidy is higher than 70%, that doesn't really make a lot of sense. And second of all, cost recovery. As long as cost recovery is ensured, that's fine. So as from there, we can have a discussion. But what I really think is essential, and I've been experimenting for the last 6 years, is that both private sector and public sector sit together, explain their needs, explain their problems, and also to understand the differences among the private sector. Because, for example, what ENGIE is doing, what we are doing is completely different, and our needs are different. And the same goes for RVSOL, the same goes for Standard. So we need to understand each other and all find a solution. And I guess Amer will be there to help us. So voila, sorry for that. I try to keep it short, and thank you very much. Thank you so much, Irene. Very good presentation. I think this is putting the discussion a little bit forward. I believe there are some questions associated with your intervention, and I believe you just responded to some. At this point, I want to call Brian Summers from Standard Microgrid for the last presentation. And if the audience keeps with us, then we can continue a little bit longer for a short debate on very specific points that have been asked on the Q&A. Thank you. Brian, are you there? Hi, Myra, can you hear me? Yes, Cool. I can. All right, thank you so much. So I'm the founder and CEO of Standard Microgrid. We are a Zambian-based developer. We've been operating there since the beginning of 2013 and put in some of the first microgrids that Zambia ever actually licensed. And so we've actually been through quite a lot with the regulatory or with the regulators in Zambia and working closely with the government of Zambia to be able to really open up that marketplace. Next slide, please. So now can you advance the next slide, please?
this slide got a bit messed up, but you can see we're actually now working on a project that's been funded for 150 microgrids serving 22,500 connections all over the country, and have actually succeeded in securing a foreign investment as well with partners EDF, and are scaling up and outside of Zambia as well. We're excited about the Beyond the Grid for Africa Fund. We're the first microgrid company in as part of that program, as part of the Beyond the Grid for Zambia program. And it's been a, okay, cool, thanks. I was just gonna change the PDF. So yeah, we've been working there for about 7 years now, and I'll just speak a bit about Standard Microgrid while we're waiting for the PDF. So we are actually 3 companies. We have our Zambian operation company. It's our primary focus, where we develop microgrids and operate those microgrids. We do everything from installation all the way through operations. Then we have a South African company based in Johannesburg, where we do all of our manufacturing and R&D, and we build all of our systems, and a US company that holds those and continues to invest in the R&D. In terms of expansion and why we're interested in Mozambique, obviously it's next door to 2 of the countries that we operate in, and is a market that's, I think, at the stage where we were when we initially started in Zambia, and we've been able to really take a lead in the Zambian market in helping to develop technical standards and regulatory frameworks that will open up the markets. And just, if we go to the next slide, please. I want to discuss sort of 4 of the key things that we've learned throughout that process, and really the 4 pieces that we need to get right in any market, but Mozambique as well. One of the big challenges that any microgrid developer has is getting to scale. And basically, in order to have pay for all of your operational expenditures, you need to get a certain amount of microgrids out there. And it's a real chicken and egg sort of scenario where you need quite a lot of capital expenditure. And in order to get that, you need to be able to have lots of experience. In order to get that, you need to be able to put projects in the ground. And so one of the keys to this, obviously it's somewhat binary, is the first thing is we need scalable regulation. Microgrid projects are not the same as we're often compared to like commercial solar projects or something like that. And the big challenge is we actually have customers. We're a B2C type of business. And so we actually have to serve a huge amount of stakeholders with all of our customers. And we need to be able to get those projects in the ground very rapidly. If it takes 2 years to even permit a site, we can't get to the scale quick enough in order to be able to cover operational expenditures. It makes it very difficult for the private sector to enter, and especially to increase or to be able to get foreign investment. So one of the things that has been very successful in Zambia, and I would hope to see happen in Mozambique, is developing the framework that enables what's called in Zambia a light touch regulation. Obviously, there are all the safety and protections, consumer protections in place. But when we started in Zambia, we had a similar type of regulatory framework as a coal-fired power plant or a 100 megawatt wind farm or something like that. And if you have these small power systems that are maybe $100,000 to $1 million of capex investment, the due diligence costs and the regulation costs in getting that up and running is just too high to make that work. And so having a scalable regulatory framework is absolutely critical. Pairing that with scalable financing mechanisms, because again, if we have due diligence costs on a single site that are just too burdensome, we can't roll out quick enough. We can't finance those systems. And then the piece that we really excel in is in the business model and technology. And so developing a scalable and replicable business model that will scale very effectively to roll out these systems in a very efficient way.
Standard Microgrid has among the lowest cost per connection in the industry because of some of the technologies that we've developed and implemented in the field. And then I would say the fourth piece, which gets me to my last slide, is really developing strong local capacity, because one of the big challenges is, you know, in a microgrid company, you're trying to ramp up your operational revenues to cover your operational costs. And one of the ways that you need things that we do to be able to do that is by capacitating local people in the management of the communities and the power systems themselves. And so having the ability to have local capacity on the ground that reduce your operational costs is really critical. When we're thinking about moving into new markets, this is a core focus of ours. If you can go to the next slide. We're looking to partner with various different developers or would-be developers in these countries through a co-investment JV model, leveraging the experience in financing and technology that we've developed over the last 8 years in Zambia and adapting it to the Mozambican market. And what we're really looking for is that local partner that has world-class project management, logistics, and team building capabilities to take proven model for developing microgrids and financing those microgrids and rolling it out at a very fast pace and in a scalable way in the local markets. So this is what we're looking to do in Mozambique. And I'll end there. Happy to answer any questions as well. Thank you, Brian, for your presentation. We are now going to address some of the questions on the Q&A. So, Daniel, are you still with us? I don't think Daniel Ambrose from BDD is still with us. So we're going to... Aida, but allow me to answer the question for Daniel. I have worked with BDD Energia on the Shilo 1 project, so I can speak on behalf of the question. There's one question from Guilherme Pereira, which is specifications on the desalination plant. We're still doing the feasibility for the actual equipment is still being but in the presentation you could see it was 5.4 kilowatt hours peak in terms of load demand. A couple different technology solutions are being quoted on. And then there is another question. Maíra, qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é qual é o modelo de negócio das mini-redes e se não existe clareza regulatória para projetos de mini-redes em Moçambique, por que é que decidiram avançar? Okay, the history of the Shilo 1 project, FUNAI is the owner of this infrastructure, and EDM does provide some O&M support on this. Dr. Said could always clarify anything, but I can speak on behalf of the project. The first phase 1 of the project was 45 kilowatt hour installed capacity with a couple hundred household connections. This only covers a third of the island. The objective is to cover the whole island and then to put anchoring businesses that can provide the base and also the commercial justifications for the investments, specifically the desalination plant and the ice production factory. Now, I can tell you from personal experience that the actual tariff that is being charged is the same tariff that is charged on the national grid. And this is because of a government policy and also a politic whereby it is difficult to justify charging rural households. I know we have the commercial arguments behind this, but charging rural households a higher tariff than what the national grid is charging when these are public assets. Now, the project is going to be scaled up to about 125 kilowatt hours, and this is phase 2. This is BDD's role is to come and do the project design and the EPC part of the contract for the scale up. Now, as for whether the concession for the O&M of the actual asset and all the infrastructure is going to reside with BDD Energia or is going to be passed on
back to the state remains to be solved. And this is where some of the lack of clarity exists with the conceptual models. So this is not a definitive answer. This is a work in progress, but there is a willingness on the part of BDD Energia to learn from this process, to collaborate with FUNAI to ensure that the objectives of the project site are met. Thank you. Obrigada, Emmet, pela tua intervenção. Eu gostaria agora de chamar a Tassiana. Temos aqui uma pergunta que é do Edmilson Mussa, que é: gostaria de saber até que ponto as etapas de licenciamento para a implantação de projetos de mini-redes afeta nas decisões do setor privado de avançar ou financiar com os projetos. Obrigado, Maíra. Bom, como vimos da apresentação do Francisco e da Irene também, afeta, não é? E afeta muito. Vou dar um exemplo. Não sei se teve a oportunidade de ver as apresentações desde o início, mas sendo a lei das parcerias público-privadas aplicável aos projetos das mini-redes, tal como está neste momento, eu vou tentar ligar o meu vídeo, mas tenho medo que a minha internet volte a tremer. A estes projetos neste momento está instável. Significa requisitos financeiros que tornam inviável o licenciamento destes projetos, e eu vou dar algum. Tassiana, penso que estamos com algumas dificuldades com a tua ligação. Exemplos. Por exemplo, a prestação do total de investimento, que é capital. Sim? Estou? Estamos com alguma oscilação na tua... Estamos com alguma oscilação na tua ligação? Peço desculpa, não sei o que é que está a passar, mas conseguem-me ouvir bem agora? Agora sim. Peço desculpa. Então, como estava a dizer, a prestação de garantias financeiras, o facto de existir uma taxa de concessão e também o facto da necessidade do veículo que implementa estes projetos ter que ser listado em bolsa. Para além da negociação difícil que é da aplicabilidade da lei das parcerias público-privadas ao projeto, a negociação do contrato de concessão também pode demorar muito tempo. Então, naturalmente que isto são obstáculos para os investidores quererem investir em mini-redes em Moçambique. Ok, muito obrigada, Tassiana. Dr. Said, continua conosco? Alô, Dr. Said? Alô? Sim, Dr. Said, continua conosco? Continuo, claro. Há muitas perguntas para si. Então, vamos a algumas delas. Temos aqui uma primeira pergunta, que é: o que acha do enquadramento regulatório existente para poder estender as metas do governo de Moçambique de acesso universal? É sempre responder isso. Olhando para a realidade, nós estamos a dizer que estamos em progresso. Estamos numa perspectiva de discutir quais são os elementos que podem viabilizar a entrada do setor privado. Se não há instrumentos legais, está claro que vamos ter muita dificuldade de ter o privado. E o exercício é todo este de procurarmos ultrapassar questões iguais, de tal forma que há uma série de atividades que estão a decorrer. Neste momento eu queria vos dizer, com o vigor que a autoridade reguladora começa a entrar para o setor, há elementos que nós estamos a discutir. Uma das questões é ligada às tarifas, não é? É ligada às tarifas. Mas neste momento ainda não temos um modelo conclusivo para dizer que, olha, vamos seguir à esquerda ou à direita, mas está-se a fazer o trabalho. Neste momento que eu vos digo, não é? Neste momento que eu comento, ontem à noite eu vim da Zambésia à noite
e deixei lá o presidente do Conselho de Administração da autoridade reguladora. E estão a trabalhar, nós estamos a trabalhar também, que é para possibilitar termos um panorama claro do país, porque a abordagem não é teorizar. De teoria chega. Estamos a tentar buscar elementos práticos e tentar ver como é que melhor podemos trazer isso e misturando aqui com a entrada do setor privado. Nós estamos a provocar algum privado a trabalhar em gestão mesmo dos sistemas. Estamos a fazer esta provocação. Por quê? Porque queremos tirar lições e não tem que ser copiar não sei aonde, trazer aqui, copiar... Não. Tudo nós lemos na internet, já vimos, já conversamos com as pessoas, mas temos que olhar para a nossa realidade e ver como é que vamos tornar isto uma realidade possível. Então, está-se a trabalhar nesta perspectiva de encontrar solução. Estamos engajados nisto. E penso que, como eu disse anteriormente, o setor privado está aqui. O que é que quer ver? Vamos lá ao concreto. Porque uma coisa é dizer que há falta de regulamentação. Esta regulamentação, o que é que ela deve conter? Então, vamos discutir coisas muito objetivas. E eu estou aberto a discutir com qualquer uma pessoa. Felizmente, eu antes fui fazedor de políticas e então hoje estamos aqui na implementação. Isso é possível a gente fazer a ponte. Então, vamos discutir. E isto eu queria dizer que está a ser trabalhado uma série de coisas. Como é que permissões vão ser dadas? Também está-se a discutir. Por isso que nós apresentamos aquelas possibilidades em que há investimento público, mas vai ser operado por privado. Há situações onde prevemos que haja um privado. E isto tudo depois vai ser traduzido em instrumentos. Nesta situação, como é que vai operar? Naquela situação, como é que operamos? E isto tem que ser tido em conta. Vi um dos apresentadores aqui do setor privado, se não estou em erro, não sei se foi a Sankofa, ou se foi JFS, que falou a questão de como é que se chegar à rede. Como é que nós vamos lidar com isso? Estas coisas todas estão a ser discutidas. Agora, precisamos acelerar, é verdade, eu também tenho consciência disso. Mas... Alô? Sim? Mas... Bem, então, temos aqui uma pergunta do Sr. Slimane Ahmad, que é: existe uma linha orientadora no âmbito de parcerias público-privadas para a mobilização dos investimentos? Porque o Dr. Said referiu os investimentos do Banco Mundial, da Itália, da União Europeia. E depois peço para fazer já a ligação ao envolvimento das comunidades e a capacidade destas de pagarem pelos preços que estão a ser pedidos para a implementação deste tipo de projetos e a capacitação de técnicos que poderá acontecer dentro deste processo. Muita coisa junta, mas vamos lá tentar desmistificar isso. A primeira coisa é que, na verdade, os nossos parceiros de cooperação, todos eles, se vocês forem ver, há um denominador comum. Eles querem ver a entrada do setor privado. E todos estes nossos parceiros, eles trazem uma plataforma de como é que se pode fazer o envolvimento, cada um com a sua característica. Há estudos que cada um vai avançando. Neste momento, se vocês puderem olhar para aquilo que é a nossa situação aqui a nível do FUNAI, com o Banco Mundial temos estudos a correr, não é? Com a Enabel temos estudos a correr. Por quê? Porque isto vai nos trazer elementos os quais vão criar a plataforma de entendimento de como é que este privado vai entrar. Então, estamos a tentar formatar os métodos de intervenção a serem seguidos. Os financiamentos estão aí, mas estamos a tentar buscar. Com a União Europeia, neste momento, estamos a fazer um estudo que é para desenvolver um modelo de negócio para uma mini-rede, por exemplo, hídrica. Queremos trazer esses elementos todos, que é para apoiar e criar um ambiente favorável para a entrada do setor privado. É secular a forma de como nós avançamos no desenvolvimento do projeto, o envolvimento do setor das comunidades. Todo o projeto que foi desenvolvido ao longo do tempo, nós trazíamos a comunidade para o processo. E para o caso onde nós inicialmente trabalhávamos com o conceito de comissões de gestão, estes eram treinados no processo de construção
pequenas mini-redes, dos sistemas que existiam ali, que é para eles depois poderem pelo menos dar conta do sistema enquanto não fossem situações acima daquilo que era a capacidade que eles tinham. E este é um exercício de passagem de conhecimento que fomos fazendo. Nós experimentamos um outro processo que foi até treinar jovens. Nós entramos numa plataforma de aproximar as escolas industriais, institutos industriais, onde temos a área técnica, formamos com o apoio da Inabel, formamos cerca de 150 jovens a nível todo o país, que é para aproveitar estes jovens também a responder a algum destes problemas a nível do local onde eles se encontram. Temos uma base de dados com esses indivíduos que é para, a qualquer momento que nós pudermos precisar, irmos ao encontro deles. Então, estas temáticas todas, elas são estruturadas tentando encontrar resposta, mas o tempo pode não ser aquela satisfação que nós temos. Há mais alguma questão que eu deixei atrás? Penso que nós podemos, no decorrer desta semana, enviar o resto das perguntas e se depois pudéssemos ter algum tipo de resposta que poderemos partilhar com os participantes. Eu vou tentar articular isto com o Emmet e com a Amer para ver como é que se pode responder ao resto das perguntas. Penso que temos mais uma sessão às 14h30. Emmet, podes dar um bocadinho mais de informação? Penso que o Dr. Said vai também estar presente para não estar a sobrecarregar com as perguntas agora. Maravilha. Antes de mais, muito obrigado a todos. Realmente foram apresentações ricas, intervenções concretas e